Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você estiver assistindo a essa aula. Eu sou o professor Vinícius Mendonça e hoje vou conversar com você sobre o regimento interno da Câmara de Guarulhos. Essa é a nossa primeira aula aqui no nosso vídeo no YouTube também, tanto no nosso curso preparatório. Essa é uma aula que eu quis liberar tanto no YouTube, tanto no curso preparatório, para você ter um pouco de noção o que é o regimento interno, porque pensando no concurso da Câmara de Guarulhos, esse é a lei, no caso a resolução mais importante que você tem que saber, ter conhecimentos para passar nesse concurso. Porque pensa assim, esse é um concurso da Câmara de Guarulhos, então a lei importante, a lei primordial para te dar acesso a essa vaga é justamente a lei do regimento interno da Câmara de Guarulhos, ou resolução do que vamos trabalhar, tá bom? Então a gente vai começar. Como que vai ser o estudo dessa lei? A priori nós vamos estudar os capítulos, os artigos por artigo, tintim por tintim, desde o primeiro até o último, e são mais de 300 artigos. É uma resolução, uma lei. Eu vou tratar aqui como resolução para você ter acesso já ao conhecimento técnico. E por que é resolução? Porque é uma lei que só existe dentro da própria Câmara. É uma lei que os próprios vereadores fazem para ter uma administração sobre o assunto, sobre a Câmara, seus procedimentos, seus métodos, como os vereadores devem se comportar, como eles vão ser julgados diante deles, e por aí vai. O regimento interno é a resolução número 399, e aqui a gente está usando, é a que a gente consegue encontrar no próprio site da Câmara de Guarulhos, é a mais atual, tá bom? Tendo em vista que a última atualização foi feita dia 3 de novembro de 2009. Então a gente já vai começar o título 1, que fala da Câmara Municipal, que ele vem disponibilizar alguns artigos, algumas considerações muito pertinentes. A primeira, por exemplo, diz que a Câmara Municipal é o órgão legislativo e fiscalizador do município de Guarulhos e compõe-se de agentes políticos investidos no cargo. Claro, quem seriam esses? Os vereadores eleitos em números e condições estabelecidas em lei. Aqui vale uma consideração que Guarulhos poderia ter, salvo engano, 36 ou 38 vereadores, mas por uma ação ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, esse número ainda consta em 34 vereadores. E por que Guarulhos poderia ter sido mais? Porque o que vai dizer quantos vereadores uma cidade tem vai ser o número populacional, o número de votos dessa cidade. E Guarulhos já tem 1 milhão. A última eleição aqui para prefeito e vereador teve quase 1 milhão de votos válidos. Tá bom, pessoal? Voltando aqui ao artigo 2º, vai falar que a Câmara tem função legislativa, exerce atribuição de fiscalização interna, financeira e orçamentária, de controle e assessoramento dos atos do Executivo, de julgamento político administrativo e prática dos atos de administração interna. E o que isso quer dizer, pessoal? Vamos lá. A Câmara, ela funciona, se a gente for lembrar das leis de Montesquieu, o Estado, como o Estado funciona, a função do legislador funciona o seguinte: ele tem o papel de criar leis. É isso. Esse é o papel mais importante que o vereador aqui da cidade de Guarulhos exerce. Ele cria leis que vai ditar como que a vida em sociedade vai ser regida. Mas a partir disso também ele tem outro papel, que é fiscalizar o chefe do Poder Executivo. E quem é o chefe do Poder Executivo? É o prefeito. O prefeito deve ser fiscalizado e pode ser fiscalizado nas formas administrativas, nos atos executivos que esse mesmo faz. Ato executivo do prefeito é tudo que ele faz de forma pública, na investidura do cargo de um prefeito, alguma compra de licitação, uma compra de papel higiênico, tudo, tá bom? Dessa compra de papel higiênico gera um gasto para a prefeitura, um gasto para os cofres públicos. Isso também pode e deve ser
deve ser alvo de fiscalização dos próprios vereadores. Além disso, do que trata a fiscalização externa, tem também a interna da própria Câmara, dos próprios vereadores, tanto a atividade financeira, de gastos, tanto a orçamentária, que seria o valor total, ou todo o dinheiro que o órgão público, seja a Câmara, seja a Prefeitura, tem para gastar ao longo do ano, ao longo do mandato de 4 anos. Tá bom? Mais um artigo visto com sucesso. Esse artigo 2º tem alguns parágrafos que eu acho importante a gente conversar para a gente entender já como que a Câmara trabalha. Vamos ler. A função legislativa consiste em deliberar por meio de emendas à lei orgânica, por leis, por decretos legislativos e por resoluções sobre matérias de competências do município, respeitadas as reservas constitucionais. Isso é legal falar porque a palavra deliberar é discutir, né? Os vereadores discutem, eles votam, eles aprovam matérias de competência exclusivamente do município, só do município. O município ele não vai discutir matéria do direito do trabalho, por exemplo, mudar a CLT, consolidação das leis trabalhistas, porque isso não compete a ele, não é uma matéria que ele pode legislar. O município vem legislar de forma concorrente, que todo mundo legisla sobre a segurança, sobre a saúde, sobre o meio ambiente. São esses temas válidos sobre a urbanização, sobre o dia a dia, está mais ligado com matérias do dia a dia. O parágrafo 2º diz que a função da fiscalização sobre os aspectos contábil, financeiro, orçamentário, por aí vai, é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Então, o município ele quer fiscalizar alguma coisa, ele pode e deve colocar o Tribunal de Contas do Estado no meio dessa fiscalização. Inclusive, vale muito bem lembrar, ainda mais que estamos próximos do fim de ano, que todo ano o legislativo ele tem que aprovar as leis orçamentárias que o prefeito manda. Beleza? Isso é uma função dele. E ele aprova ou não essas leis orçamentárias, que são as leis orçamentárias, a tríade LOA, PPA e LDO, que a gente vai estudar no momento oportuno. Ele julga a favor com parecer positivo ou negativo do Tribunal de Contas. Tá bom, pessoal? A gente tem ainda mais artigos, por exemplo, o artigo 4º, que diz que a função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao executivo mediante indicações. Aqui é como que funciona o Tribunal de Contas do Estado. Ele não é um tribunal de fato, não existem juízes ali aprovando algum caso, uma sentença. Não, ele funciona apenas como um órgão de assessoramento, né? Um cargo de ajuda, só isso. Isso você tem que saber, tá bom? Vamos lá. Acho que o outro artigo interessante é a 5ª função do julgamento político administrativo consiste no julgamento do prefeito, vice-prefeito e demais vereadores quando tais agentes cometem infração político-administrativa. Isso é legal falar porque a gente viu recentemente em 2016 que é o presidente Dilma. Vale a pena comentar aqui. Os próprios vereadores julgam os vereadores e também julgam o prefeito e o vice-prefeito quando eles cometem crimes políticos. E o que são crimes políticos? São crimes praticados na sua função do cargo. Por exemplo, o prefeito ele de fato rouba dinheiro público, ele desvia dinheiro público. Ele vai ser julgado não apenas na esfera penal, na justiça penal. Ele vai ser julgado também junto à prática delituosa dele aos vereadores da Câmara, porque ele também está cometendo crime político financeiro. Quando um orçamento não bate, teto de gastos, ele tinha que gastar 15%, ele gastou 18%, ele vai ser julgado de forma política administrativa. Tá bom, pessoal? Esse basicamente foi o artigo 1º ao artigo 6º do regimento interno. A gente vai estar estudando todo o regimento interno. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Então vamos adiante que tem muito mais.
Ah, lembrando, para você que é do YouTube, adquira meu curso, o link está aqui na descrição, curta o vídeo e vamos embora. E se você é do meu curso preparatório, aproveite, vamos lá, tem muita aula de orgânica e rendimento interno, qualquer coisa, me chama no WhatsApp.